Meus irmãos, paz do Senhor, amém? De pé como você está, abra sua Bíblia no texto que o pastor Eberson leu aqui. No começo, é onde eu vou expor a minha reflexão nessa noite, Efésios capítulo 4. Enquanto você vai abrindo, eu quero louvar a Jesus pela oportunidade de estar aqui com vocês, aqui na nossa igreja do bairro Dom Pedro. Muito bom poder estar aqui, compartilhando a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Eberson, da pastora Sara. Deus abençoe grandemente. O pastor Eberson é um amigo querido, né? Um homem de Deus que tem feito diferença, não somente aqui nessa igreja, mas no nosso ministério de forma geral. E eu tenho certeza que vocês receberam um grande presente de Deus com a vinda dele para cá. Deus abençoe Casa do Leiro grandemente. O Alisson está aqui, falou para mim. Nós estivemos juntos lá na igreja de Campinas, bairro São Francisco. Eu preguei no encerramento de uma festa lá, ele congregava lá. Muito bom te ver aqui. Deus abençoe todos vocês. Marquei Casa do Oleiro lá, mas eu marquei a vigília, não era vocês. Aí ele me ajudou aqui, marquei vocês. Deus abençoe grandemente. Rafael, Deus abençoe grandemente, meu filho. Glória a Deus, está aqui. Pastor Marcos e Ludmila, eles são lá da Matriz. Pastor Marcos é pastor auxiliar lá na Matriz. Muito feliz em ver vocês aqui. Deus abençoe grandemente. A minha esposa Aline não veio, que ela foi assistir aquela forja lá no cinema com algumas irmãs da Matriz. Meu bem, eu vou lá assistir um filme e eu quero estar lá com as irmãs. Eu falei, vai mesmo, aproveita. Bênção de Deus, somos casados há 13 anos, namoramos 6, 19 anos juntos. Temos 3 filhos, Heloísa de 11, Marco Túlio de 8, Ana Beatriz de 5. Somos uma família imperfeita, mas que tem Jesus no coração. E somos gratos a Deus, porque o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. E nós vamos falar aqui sobre unidade, numa perspectiva da unidade da família de Deus, fazendo isso de maneira mais pormenorizada, na perspectiva também da família dentro de casa. Meu desejo é que nós saímos daqui mais maduros a despeito do tema e também mais esclarecidos, porque há muitos conceitos errôneos a respeito de unidade, as pessoas confundem muito. E eu quero trazer isso numa perspectiva bíblica para a gente crescer. E eu sei que vocês têm aprendido aqui muito bem a palavra de Deus. O pastor Eberson é um mestre, já pregou em nossa igreja também. E é muito bom pregar numa igreja que é muito bem servida, que ela sabe apreciar o que é bom, que é a palavra do Senhor. Amém? Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Até aí, mantenha aberta sua Bíblia, feche seus olhos. Senhor, aprove a Ti inspirar o apóstolo Paulo, que estava preso em Roma, escrevendo a uma igreja relevante na história da igreja primitiva, a igreja que congregava em Éfeso. E ele falou sobre esse tema tão fundamental e tão atual, importante para a vida daquela igreja, para que ela se mantivesse de pé. E ela é tão atual também para nós, Senhor. E por isso eu quero te pedir, Espírito Santo, fala com a tua igreja. Não me permita falar de mim mesmo, mas que eu fale tão somente que há dirigido pelo seu Santo Espírito, que saiamos daqui renovados e alimentados pela sua preciosa palavra. Oramos, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento, por favor. Numa linguagem mais atual, Paulo vai dizer: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, pelo vínculo da paz. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai apresentar a vida cristã em 2 perspectivas. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele apresenta a doutrina. Paulo costumeiramente faz isso em suas cartas. Ele apresenta primeiro a doutrina, pavimenta o caminho de maneira sustentável pela perspectiva do Evangelho de Cristo, e depois ele pega a doutrina e traduz ela na prática da vida cristã, porque doutrina e prática estão entrelaçadas, elas não são independentes.
Teologia que não comunica vida é letra que mata, mas teologia que comunica vida prática é realmente espírito que vivifica. Não adianta nada sermos ortodoxos, conhecermos a doutrina, isso não se traduzir na prática da vida cristã. É ortodoxia morta. E não adianta nada sermos muito práticos na vida, nas ruas, na nossa missão, se não existe amparo e chancela escriturística, porque aí é mera ação social, é espiritismo disfarçado, é fazer o bem aquém de Jesus. Então Paulo vai fazer isso muito bem aqui na carta aos Efésios. Se você ler do capítulo 1 ao 3, ele apresenta a doutrina, e o foco dele é a doutrina sobre salvação, e focaliza a igreja como parte desse propósito. A igreja de Éfeso, ela é extremamente relevante na história, porque, segundo historiadores, ela é mais relevante do que a igreja de Antioquia da Síria, onde pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos, e até mesmo do que a igreja que estava em Jerusalém. E ela é tão importante que a primeira carta do Apocalipse é para a igreja que estava em Éfeso. E se você estudar lá, você vai ver que ela é uma igreja que preserva a doutrina, que repele os falsos apóstolos, mas Deus tem um alerta para ela, mas tem um contra ti, que deixaste o primeiro amor. E Paulo começa aqui no capítulo 4, para a gente já ir para dentro da mensagem, dizendo o seguinte: vocês precisam viver de tal modo que as pessoas que estão aí fora reconheçam que verdadeiramente vocês são filhos de Deus. A nossa vida é holoforte para esse mundo. Somos sal da terra e luz do mundo. Jesus trabalha isso no Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7. Ele vai trabalhando o perfil do verdadeiro cristão. Lá no começo ele estuda as bem-aventuranças. Quem o cristão é? O cristão é o pobre de espírito, é o pacificador, é o limpo de coração, e por isso ele é feliz. E quando a gente anda um pouquinho para frente, ele fala o que o cristão deve fazer por ser quem ele é. Ele é sal da terra que conserva este mundo, mas conserva as coisas boas que existem nesse mundo. E ele é a luz do mundo, que serve como farol que esclarece a vida cristã e mostra Jesus através do seu testemunho. O preço da nossa salvação foi altíssimo, irmãos. Foi o sangue de Cristo, esse sacrifício vicário, expiatório ou substitutivo. E quando ele fala aqui no capítulo 4, versículo 1, sobre ser digno, a ideia aqui do texto original é igual peso ou equilíbrio. Eu sou do direito, formei em 2008, a minha vida foi operando no direito, dando aulas, enfim, e aprendendo um pouco sobre o princípio da isonomia. O que é isonomia? Dar a cada um que lhe é devido, é medir as pessoas pelo mesmo peso e pela mesma medida. E a ideia de digno aqui é de igual peso e equilíbrio. Imagine aquela figura da máxima do direito, né? Eu tenho um anel que eu ganhei da minha mãe quando eu formei em direito, e na lateral dele foi cunhado no ouro aquela balança, e a balança tem que estar devidamente equilibrada. E digno da vocação aqui é equilibrar doutrina e prática. Deve haver equilíbrio entre doutrina e prática. Nós não podemos ser somente doutrinários e nem tampouco ser somente práticos. Existem igrejas que são assim, elas manquejam, são trôpegas em alguma área, muita doutrina, muita reflexão, muito saber, pouca prática. Em outros lugares, igrejas muito prática, mas com pouca chancela escriturística. A imagem perfeita para entendermos esse conceito são esses pratos, para que haja justiça, porque aonde há equilíbrio, há justiça. E isso fica muito claro quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, verso 10. Ele diz que a vida que encarna o evangelho diariamente orna ou embeleza a doutrina. Olha para mim aqui. A nossa vida prática, ela embeleza a doutrina. Então você imagina assim, ó,
A doutrina é a sua casa, mas é a sua casa sem luz, é a sua casa sem armário bonito, é a sua casa sem textura, é a sua casa sem iluminação. É doutrina, o que sustenta e nos dá abrigo. E o que é a prática? É o ornamento, é a luz que você colocou de LED, é o porcelanato. Então o que Paulo está dizendo para Tito? Tito, é o seguinte: a doutrina é o fundamento, mas a prática da doutrina é o ornamento, é o que embeleza a doutrina. E a doutrina só pode ser percebida como relevante pela prática dela na vida dos cristãos. Por isso, eu quero dizer a você que está pensando em unidade aqui: você tem decorado a sua vida? A sua vida é coerente com o evangelho que você subscreve, que você proclama? A sua vida em família reflete a vida de Deus? O meu trato com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, os relacionamentos interpessoais entre nós dentro de casa e dentro da família de Deus chamada igreja, revelam a natureza do evangelho? A palavra Espírito, como eu disse, está aqui com E maiúsculo. Isso significa, meus irmãos, que a unidade que existe dentro da igreja, ela não é produzida por tradições denominacionais, ou porque todos torcemos por um time de futebol. Ah, somos flamenguistas, é entre nós unidade. Ah, gostamos de pescar, há entre nós unidade. Ah, nós gostamos de ir ao shopping, isso é unidade. Não, não. A unidade verdadeira na vida da igreja, ela é gerada pelo Espírito Santo. A unidade verdadeira, ela não nasce a partir de particularidades que nós temos em comum. Ah, nós gostamos de pescar, estamos unidos. Ah, nós torcemos por mesmo. Não, não. Isso é fabricado pelo homem. Mas a unidade verdadeira na perspectiva de Deus, tanto para a família de Deus quanto para a nossa vida dentro de casa, é a unidade do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver em nós, nós não podemos experimentar a unidade espiritual e nem desenvolver o vínculo da paz. Não adianta forçar com quem não tem mesmo Espírito, porque quem tem o Espírito Santo, ele comunica com quem tem. Ele é a corda que nos amarra, ele é a unção que nos une, ele nos junta e nos separa deste mundo vil e pecador. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não adianta o pastor Eberson fazer 1000 programações, o pastor Tiago fazer 1000 programações dentro da nossa igreja, tentando gerar unidade. Nós podemos buscar gerar comunhão, conversa, mas a unidade verdadeira, ela nasce de uma obra do céu. É o Espírito Santo quem faz isso. E quem não está unido no mesmo propósito, precisa repensar se é o Espírito Santo que domina a vida dele. Porque quando Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, porque quem é embriagado com vinho é divisor, é brigão, é descontrolado, mas enchei-vos do Espírito. A perspectiva de encher do Espírito é de alguém que é controlado pelo Espírito Santo. E toda a igreja que é cheia do Espírito, quando o marido é cheio do Espírito, quando a esposa é cheia do Espírito, quando os filhos são cheios do Espírito, quando os que cantam são cheios do Espírito, quando o que prega é cheio do Espírito, quando a igreja é cheia do Espírito, assim há uma verdadeira unidade dentro daquele lugar. Você consegue entender isso? A paz com Deus só pode ser mantida na vida da igreja, na unidade, quando nós andamos de maneira digna a nossa vocação, ou seja, viver como os filhos de Deus. A paz de Deus também, nós vamos caminhar aqui, depende de andarmos com toda a humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros em amor. Isso faz parte da natureza de quem nasceu de novo. Nós temos aqui duas palavras-chave. Primeiro, aqui na Revista e Corrigida, ele vai falar de andar. Olha o versículo 1: rogo-vos, pois eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que for chamado. O termo andar aqui, em outras traduções, quer dizer também vivam. Aparece 8 vezes aqui nessa carta. Então, a
A vida cristã é descrita como o quê? Como algo em movimento. É uma atividade de um movimento crescente. Então, andar de maneira digna da nossa vocação pressupõe o texto bíblico que nós devemos caminhar e nos aprofundar em conhecer a verdadeira natureza do Evangelho. Tem gente que não cresce, entra ano e sai ano, ele não cresce. E a segunda palavra aqui é procurando. Olha o versículo 3: procurando guardar a unidade do Espírito. Quem promove a unidade na igreja? O Espírito Santo, eu já disse isso. Mas nós cristãos temos que ser diligentes, temos que nos esforçar para manter essa unidade. É o que nós chamamos de responsabilidade humana. O que é a soberania de Deus? Deus derramando o seu Espírito e gerando em nós comunhão. O que é responsabilidade humana? Todos nós procurando, lutando para conservar essa unidade. Você tem lutado aqui dentro dessa igreja, dentro da sua casa, para conservar a unidade? Você tem se esforçado? E ele fala da palavra conservar, que significa aqui defender, guardar, reter. Não é nós que temos que criar a unidade, ela já existe, pronto. Mas nós temos que lutar para mantê-la dentro de casa, dentro da igreja. Pastor, e fora? Não, fora não tem jeito, porque nós não temos laços familiares com lobos, com cães, com aqueles que não nasceram de novo. Entenda isso. Eu fico vendo crente tentando manter e conservar a unidade com pessoas que não têm o mesmo espírito. Deixa eu dizer para você, é impossível. Por isso que o rapaz solteiro da igreja não pode casar com a moça que não é crente. Por isso que a moça que é crente dentro da igreja não pode casar com um rapaz que não tem o Espírito Santo. Não há como ter unidade, não há comunhão, não há ligaduras. Então a dignidade da vida cristã, andar de maneira digna, é equilibrar a conduta com a palavra. Eu tenho muita preocupação quanto a isso, no ensino das igrejas que eu pastorei e por onde prego. Eu vejo pessoas praticando às vezes coisas boas, fazendo coisas boas, mas isso não está atrelado à doutrina, ao Evangelho. E quando é assim, é pueril, não permanece, acaba rápido. É gente que empolga, vamos visitar o hospital, vamos visitar o asilo, vamos evangelizar na escola, mas sem uma estrutura, sem uma pavimentação segura da natureza do Evangelho, acaba rápido, é insosso, é líquido, não tem solidificação. E qual que é a natureza da verdadeira unidade, pastor Tiago? Efésios 4:13, se você olhar aí, diz assim: até que todos cheguemos à unidade do varão perfeito, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E quando o texto fala aqui de varão perfeito, é na perspectiva de varão maduro. Não é perfeição de não pecar, mas alguém que vive a plenitude da sua maturidade. Só os maduros estão prontos a servir, porque só os maduros são comestíveis. Por que casamentos são destruídos? Porque dentro da relação nós temos às vezes dois adultos grandes, imaturos, que não se servem, mas que querem ser servidos, e quando servem de maneira errada, porque são adstringentes, é banana verde na boca que não alimenta ninguém. A maturidade não existe, por isso é intragável. Isso é muito sério. Para chegarmos a essa condição de varão perfeito, nós temos que ver e nutrir na nossa vida desse equilíbrio entre Evangelho, natureza, doutrina e prática diária. Não é fazer por fazer, é fazer sabendo o que fazer. Você tem vivido essa unidade dentro do seu lar? Você tem feito de tudo para preservar e manter a unidade do Espírito aqui nesta igreja? É fácil distinguir a natureza da verdadeira unidade? Não, não é simples. Não é simples. Ah, eu já entendi, pastor. Unidade na igreja é a gente chegar mais cedo e orar junto. É a gente chegar mais cedo e cantar juntos. Não, eu descobri que unidade, pastor, é a gente sair aqui nas ruas do nosso bairro evangelizando juntos. Vou voltar a repetir.
Primeiro doutrina, depois comunhão. Guarde isso. Quando a Bíblia fala de unidade, ela não está falando de amizade e nem de objetivos comuns. Isso é afinidade, não é unidade na perspectiva bíblica. Porque se a gente pensar que unidade é afinidade, a gente torna o conceito vago, raso. Primeiro nós precisamos entender a doutrina, ter clareza do Evangelho, da natureza do Evangelho de Cristo, de que Evangelho é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Porque se eu entender a natureza do Evangelho de Cristo, que é negar a mim mesmo, que todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos, que a nossa vida é orar por quem nos persegue, bem dizer quem nos maldiz e dar a face para o outro, aí sim eu consigo viver em unidade com as pessoas. Porque eu não entro mais na relação para obter, eu entro na relação para oferecer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas a gente está ensinando os nossos filhos desde pequenininho, falando o quê? Filhinho, quando você for crescendo, se relacione com pessoas melhores ou iguais a você. Eu entendo a sua intenção, papai e mamãe, é fazer o seu filho se dar bem na vida, mas você já está gerando uma perspectiva de interesse na vida dele. Todas as pessoas que ele se relacionar, ele vai fazer uma pergunta antes: o que eu ganho por me relacionar com essa pessoa? Isso é frágil. Sabe por quê? Porque se Jesus procurasse se relacionar com pessoas melhores ou iguais a ele, ele jamais se relacionaria comigo e com você. Você está entendendo isso aqui? Precisamos entender a sã doutrina, pois a conduta será resultado dela. O que transforma, o que faz a gente experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Paulo disse: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque só alguém que teve o entendimento transformado pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente que não teve entendimento transformado e quer desfrutar do que Deus tem para a vida dele. Jamais. Jamais vamos desfrutar de uma unidade sadia se o nosso entendimento não foi afetado pela natureza do Evangelho, que mostra para nós o que é a verdadeira unidade. Ou seja, o nosso comportamento é subproduto do ensino que a gente recebeu, daquilo que nós aprendemos. Por isso que Paulo começa com unidade em Efésios 4. Ele está preso como prisioneiro de Cristo. Eu estou rogando que vocês vivam de maneira digna a vocação pela qual vocês foram chamados. E o que é a vocação aqui? É viver em unidade, de maneira tal que a nossa vida cotidiana revele Cristo para este mundo vil pecador. Que as pessoas olhem para os casados da igreja de Dom Pedro e falem: quero me casar, porque eu quero ser casado igual aquele povo daquela igreja. Eu quero ter filhos, porque eu quero cuidar dos meus filhos como o povo daquela igreja cuida. Eu quero estar naquela igreja, porque eu quero estar num ambiente onde as pessoas se respeitam, se amam, porque Jesus está ali. Não pode haver unidade se não houver doutrina. Tem gente que quer começar com a comunhão para depois entrar em consenso com relação à verdade. Isso aqui é um perigo muito sério, isso aqui, pastor Emerson. A pessoa fala assim: eu vou arrumar aquele amigo ali, vou ter uma amizade com ele não é crente, vou ter comunhão com ele, vou me aproximar dele, usar de uma estratégia. Mas quando a verdade chega na mesa, ele repele. Por quê? Porque ele diz: eu estabeleci uma comunhão com outra pessoa, essa aí que você está me apresentando eu não quero. Então primeiro a gente entra em consenso com a verdade, para depois estabelecer comunhão, e não o contrário. É isso que Paulo está dizendo. A unidade não é mecânica, ela flui de dentro para fora, está dentro do cristão. Quando nós estudamos Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, nós vamos estudar e ver o perfil do verdadeiro cristão. Domingo agora eu encerro a série o Sermão do Monte na Matriz e na Igreja do Bairro Santo André. 12 sermões, se eu não me engano, 12 ou 11. Nós estamos estudando o perfil do verdadeiro cristão. Como o cristão lidar com pessoas, como o cristão lidar com ele mesmo, como o cristão lidar com o testemunho, como o cristão lidar com o dinheiro, como o cristão lidar com os poderosos, como o cristão deve fazer. E vamos falando, e a perspectiva de Jesus ali é tratando sempre a questão do coração, fazendo um paralelo, um antagonismo entre o verdadeiro discípulo e os escribas e fariseus religiosos. Cuidado
Cuidado para você não ser um escriba e um fariseu religioso. Deus quer transformar o nosso coração pelo seu Espírito, para que haja uma verdadeira unidade na vida da igreja. Só existe unidade onde há o domínio do Espírito Santo em todos. Às vezes a mulher está remando, orando, buscando, e o marido está indo para o outro lado. Às vezes o marido está orando, buscando, e a esposa está indo para o outro lado. Às vezes o pastor está orando, buscando, e um obreiro está indo para o outro lado. Atrapalha, você não conserva, você deteriora, você destrói. O propósito de Deus sempre foi de unificar o seu povo. Não estou falando de ecumenismo, isso é paganismo, mas de unificar o seu povo, os seus eleitos, aqueles que nasceram de novo. E como eu mantenho a unidade? Aí vem algo que às vezes é um puxãozinho de orelha mais pesado, porque ele fala da questão do vínculo da paz. Ele diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como que eu guardo a unidade do Espírito? Pelo vínculo da paz. Paz aqui é eirene, que se traduz em relacionamentos saudáveis entre dois ou mais indivíduos. É a mesma perspectiva que o pastor Eberson trouxe aqui para nós no começo, quando ele falou de fruto do Espírito. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Quem tem paz de Deus em sua vida, ele gera paz no ambiente onde ele está inserido. Não é que ele só tem paz para ele, ele tem paz para os outros. Essa é a perspectiva aqui. Eu estou em paz, mas a casa está uma bagunça. Não. Eu estou em paz e transmito paz, porque o fruto não é para mim, o fruto é para o outro. Então o outro come da paz que eu lhe ofereço. Você está entendendo? E quem gera esse fruto em nós? O Espírito. Não são 9 frutos, é um fruto com 9 qualidades, 9 gomos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, e a gente vai. Para manter-se a unidade dentro de uma perspectiva bíblica, deve haver vínculo de paz. Há muito empenho de pastores, educadores, para manter e defender a unidade do Espírito. E o fundamento da unidade é o termo vínculo, que vínculo aqui no original significa atado, amarrado. A unidade do Espírito está entrelaçada com a paz, como fruto do Espírito. É a corda que amarra os nossos corações e unifica as nossas vidas em torno da pessoa de Jesus, que é o centro de tudo. Essa paz tem amarrado o seu coração? Essa paz que vem do Espírito, essa paz que nasce de uma vida de devoção ao Senhor. Porque onde há paz, há unidade. Mas não a paz que o mundo dá, é a paz de Deus. Porque a paz que o mundo dá é uma paz que faz sentido. O que é uma paz que faz sentido? Vladimir Putin e Zelensky pegar na mão e dizer paz entre Rússia e Ucrânia, faz sentido. Israel e Palestina pegar na mão e dizer acordo de paz, paz que faz sentido. Mas não é essa paz, é a paz que dá sentido. Qual a diferença da paz que faz da paz que dá? É que a paz que faz sentido me faz ter paz porque faz sentido. A paz que me dá sentido é aquela paz que mesmo que não faça sentido, eu tenho paz, porque o Espírito de Deus, que é paz, mora dentro de mim. Eu estando num caos, numa guerra, numa vida de problemas, eu não perco a minha paz, porque o Espírito Santo está dentro de mim e essa paz reina em mim. Você tem vivido esse nível de paz? A unidade do Espírito é a unidade que traz vida para a igreja e para as famílias. É a paz que nos gera vínculos e traz elo de ligação entre nós. Se não existe a marca da unidade do Espírito, irmãos, pelo vínculo da paz, nós estamos divorciados de Cristo. Isso aqui é muito sério. A unidade espiritual deve reinar no meio das famílias, dos lares, dos crentes que nasceram de novo e no meio da igreja, através do relacionamento dos seus membros, onde eu me relaciono, vou repetir, não para obter, mas para oferecer. Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses diz:
Considere o seu irmão superior a você mesmo. A ideia de superioridade ali não é uma ideia hierárquica, piramidal, militarizada. É uma ideia de dar preferência ao outro. Só pode dar preferência a um outro quem nasceu de novo. E quando eu aprendo a dar preferência ao outro, aí há paz, há verdadeira unidade. A paz é contrária ao ódio, às dissensões. Pelo amor de Deus, não faça da sua casa um campo de batalha, de dissensões, de brigas tolas. A paz está no espírito de alguém que foi embebido pela presença do Espírito Santo. Não se irrite com facilidade, meus irmãos. Não seja uma pessoa suscetível. Não se exaspere. Não seja facilmente ferido. Seja sereno. Quer manter a unidade do seu lar? Seja sereno. Tenha calma, força. Tenha uma atitude positiva, que reaja ao ataque do outro com bom ânimo, com tranquilidade, com quietude de espírito. Nós, igreja, não somos a geração do tomou, levou. Nós não somos a geração do olho por olho, dente por dente. O que estamos fazendo aqui na igreja, dentro do nosso lar, está atado à paz de Cristo. Para manter a unidade dentro do lar, o vínculo é a paz. É isso que deve amarrar o coração do marido e da mulher, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos membros da igreja, do pastor com a igreja, da igreja com o pastor. É muito saudável, irmãos, conviver em um ambiente pacificador. É muito bom. Onde a paz de Cristo, a Bíblia diz, é o árbitro em nossos corações. Eu fui criado num lar ajustado no sentido acadêmico, educacional. Minha mãe e meu pai sempre investiram nisso, estudar, ler. Mas meu pai não converteu, nem convertido não é. Então ele é extremamente exasperado, brigão, rude e grosseiro, extremamente honesto, fiel à minha mãe, mas extremamente rude. E aquilo fazia muito mal a mim, gerava amarguras na minha alma, ressentimentos. E hoje eu falo isso com tranquilidade, porque eu fui sarado. E ontem eu estava orando com os meus filhos, eu, a Aline, os meninos, lá no quarto deles. E quando eu comecei a orar, a Aline percebeu que eles estavam com o olho aberto. Eu terminei a oração e os repreendi e disse a eles: o meu sonho era que meu pai fizesse isso comigo, que eu estou fazendo com vocês. Esse ambiente aqui deve ser um ambiente de reverência total. Nós cantamos, adoramos, nós celebramos, mas deve haver sim uma formalidade entre nós e Deus, porque nós somos servos e Ele é Senhor. Sim, Ele é o nosso Pai, mas nós devemos a Ele obediência irrestrita. Não podemos perder essa perspectiva. Você tem paz no seu coração? Quando o marido chega em casa, a esposa celebra ou ela fica preocupada? Deixa eu dizer para você, nós falamos muito isso hoje, a linguagem dos jovens, né? Tamo junto, né? Deixa eu dizer para você, tamo junto não significa estar unido. Nós podemos estar reunidos aqui numa assembleia como essa e divorciado das ideias de propósitos comuns, resistindo às pessoas. Estou unido com a minha família, mas resiste o marido. Estou unido com a minha igreja, mas resiste o meu pastor. Não seja assim. Nós temos que buscar consenso, irmãos, entre nós. Nós temos que aprender a declinar das nossas razões, quando necessário. As nossas preferências e opiniões pessoais não devem prevalecer sobre o Evangelho. Ah, eu não concordo com isso. Você pode não concordar, mas isso ultraja o Evangelho? Falsifica o Evangelho? Não. Então você deve permanecer. O que deve causar divórcio entre nós e as pessoas é alguém chegar aqui e dizer: Jesus Cristo não é Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus. Aí você vai embora, porque não tem como andar assim. Mas a gente vai criando rótulos e estereótipos das pessoas, para que elas sejam aquilo que nós queríamos que elas fossem, criando expectativa, às vezes no pastor, na liderança da igreja, ou em algum irmão, e ela não retribui como pensávamos, e a gente se divorcia. Não. Preservar a paz é declinar do meu eu. É eu saber que
dentro de uma igreja eu posso cantar o hino da harpa que os irmãos mais antigos gostam, e cantar os hinos mais modernos que a juventude gosta, desde que a natureza de todos os hinos sejam bíblicas e cristocêntricas. Todas devem ser valorizadas para a glória de Deus. E na vida familiar nós temos que pensar nisso. Aprenda, esposa, a declinar das suas vontades. Aprenda, marido, a declinar das suas vontades, para manter a paz e o consenso. As nossas opiniões pessoais servem para nós, e pronto. Mas a gente quer fazer das nossas opiniões pessoais dogmas doutrinários para a igreja, e isso é um erro. Isso não gera paz, isso gera briga, isso gera divisão, isso gera o que gerou em Corinto. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Uma igreja cheia dos dons espirituais, mas demasiadamente imatura e partidária. É uma igreja que não desfrutava da unidade do Espírito. E como a gente mantém a unidade do Espírito? Nós vamos ver 3 palavras aqui, e uma que finaliza as outras 3 no versículo 2. Olha o que o texto diz. Eu vou dizer o versículo 1 primeiro, e depois nós vamos para o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, presos no Senhor, que andeis, ou seja, que procure viver como é digna a vocação com que foste chamados. Ponto. Como que a gente faz para manter isso? Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. Primeira coisa que nós temos aí é o quê? Humildade. Traduzindo o que é humildade no original: seja modesto na opinião que você tem sobre você mesmo. O humilde, ele é despojado de si mesmo. Por que casamentos acabam? Por causa da arrogância, do orgulho e da soberba. O marido e a mulher estão numa relação e cada um anda com uma nota promissória no bolso, sempre mostrando para o outro que o outro está devendo a ele. Você me deve, você me deve, você me deve, você me deve. E o outro mostra: você me deve. Deixa eu dizer para você, o humilde rasga a nota promissória todo dia antes de dormir. Se nós queremos manter a unidade, nós temos que olhar para Cristo como nosso modelo, porque a Bíblia diz em Filipenses 2 que Ele mesmo se esvaziou. E do que Cristo se esvaziou, pastor Emerson? Do que era bom, porque não tinha nada de ruim nele. Agora nós temos tanta coisa ruim e a gente não quer esvaziar de nada. Na Revista Corrigida diz que ele aniquilou-se. E na Almeida Corrigida Fiel, que é a melhor tradução para mim, nesse texto, ele fala assim, ó: ele fez-se de nenhuma reputação. Se você quer ter unidade dentro da sua casa, seja humilde. Humildade não é buscar glória pessoal. Hoje eu postei no meu estado uma frase de João Crisóstomo: nada se presta tanto para dividir a igreja do que o amor pelo poder. O que é poder na igreja? Isso aqui, ó. Microfone é poder, púlpito é poder, liderar um ministério é poder, liderar um grupo familiar é poder, porque a gente influencia. Mas Paulo está dizendo, para que a unidade aconteça, a humildade se contrapõe ao orgulho, ao individualismo. A pessoa de coração humilde, ele repudia o orgulho e o egoísmo. Ninguém consegue manter a unidade dentro de um lar ou dentro de uma igreja com pessoas presunçosas e orgulhosas. Isso é muito sério. Você já ouviu falar nos famosos narcisistas? O narcisista, ele só pensa nele. Ele não tem empatia por ninguém. Ele não é altruísta. Ele só preocupa com ele. Que hora que eu vou comer, que hora que eu vou deitar, que hora que eu vou fazer, que hora... Ele é alheio da vida comum da igreja e do lar. Ele senta aqui como consumidor. Deixa eu ver se a palavra é boa. Boa. Não, hoje eu não gostei muito não. Esses meninos aí cantam bem. Não, mas eu achei eles muito modernos. Aí sobra os mais antigos, eu gostei dos antigos, mas não tem afinação. É um consumidor. E dentro de casa é a mesma coisa, ele só pensa nele. Se nós queremos manter a humildade, nós temos que fazer igual Cristo: aniquilar o nosso eu todos os dias, esvaziar-se de nós mesmos. Porque é isso que gera unidade na vida da igreja, é isso que gera unidade na família. Você tem sido humilde? Ou você tem amado o poder? Você está atrás de poder? Ou você está atrás do serviço? Não haverá unidade se não houver humildade.
E depois ele continua: e mansidão, com toda humildade e mansidão. O que é mansidão? Sejam dóceis no trato com as pessoas. É muito ruim lidar com pessoas ácidas e tóxicas. É muito bom trabalhar e lidar com gente calma. Isso mostra o quê? A atitude pela qual temos com a palavra de Deus. Mais uma vez, está vendo? A doutrina regendo a prática. Tiago 1:21. Se você puder jogar na tela aqui para mim, por favor. O responsável, joga aí para mim, por favor, que é mais rápido aqui, eu leio para a igreja. Tiago 1:21. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Olha o que o Tiago está dizendo. Deixa lá Tiago 1:21, por favor. Deixe a impureza, abandone o acúmulo da maldade, e acolham com mansidão a palavra que está sendo pregada a vocês. Só haverá verdadeira mansidão bíblica e cristocêntrica se nós acolhermos a santa e preciosa palavra do Senhor. É mais uma vez a doutrina regendo a vida. Quem conhece Bíblia é humilde. Deixa eu dizer um negócio para você. Os homens mais piedosos e humildes que eu conheci foram meus professores no mestrado de teologia. Incrível. Doutores, pós-doutores, poliglotas, ensinando numa simplicidade. Sentava na mesa com os alunos, comia o mesmo pão de queijo, bebia o mesmo café. Um homem com 50 livros escritos, e quando falava com a gente, a expressão de uma humildade. Sabe qual que é o problema hoje? Muita gente que não sabe nada, recorta metade de frase de um livro, metade de frase de um pensador, joga lá e acha que é teólogo, e acha que é o bambambam. Não é nada. Deixa eu dizer para você, meu irmão, seja gentil. O manso não é covarde. O manso tem coragem, mas coragem na hora certa. E a inversão de mansidão é exasperação. Deixa eu dizer para você, quer manter a unidade dentro da sua casa e na igreja? Pare de discutir. Age com brandura na hora dos conflitos. Olha o que eu digo aqui para as pessoas. Eu disse isso para a igreja matriz e vou repetir aqui. A verdade sem amor é insuportável de se ouvir. Eu disse isso na convenção de obreiros. Pastor que exorta a igreja, exorta é motivar. Pastor que disciplina a igreja com muita dureza, mas sem amor, ninguém ouve. Mas se ele for duro na palavra, mas cheio de amor, a igreja acolhe. E assim também é na vida. Você quer ver sua esposa mudar? Fale a verdade com amor. Quer ver seu marido mudar? Fale a verdade com amor. Quer ver os seus filhos mudar? Fale a verdade com amor. Cuidado. Às vezes somos duros demais. Seja cortês. E para que haja unidade dentro da casa, dentro dos lares e dentro da igreja, é necessário mansidão. É fruto do Espírito, é mansidão. É ser equilibrado. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração desequilibrada. Sinceramente. Entulhadas de recursos tecnológicos, com uma gama de livros disponíveis, com conhecimento chegando da maneira mais fácil. Agora no Instagram tem inteligência artificial. Realmente é artificial. Sabe por que ela é artificial? Porque ela não gera inteligência bíblica, moral, sensorial na vida de ninguém. Ela é artificial. Então a nossa geração se tornou uma geração que artificial, que tem boa eloquência, mas não tem testemunho, que fala de todos os temas, mas não tem profundidade em nada. Seja manso para manter a unidade. E em último lugar ele fala sobre o quê? Longanimidade. Longanimidade no original significa grande rosto. O que é longanimidade? É a capacidade que eu tenho de receber a ofensa e não devolver em troca. Você quer saber se uma pessoa é ou não cheia do Espírito Santo? Veja como ela reage diante das afrontas. Longanimidade, capacidade que tenho de receber a ofensa e não devolver em troca. Do que adianta você falar em línguas, profetizar,
orar por cura e Deus curar, orar por milagres e Deus fazer milagres, se você não controla você mesmo. Longanimidade nada mais é do que pavio longo. É esta capacidade que eu tenho de absorver a pancada e não devolver em troca. Se queremos manter a unidade na vida da igreja, na vida familiar, temos que aprender a receber a ofensa e não devolver em troca, porque é isso que legitima a vida cristã. Uma árvore não é conhecida pelos domos, uma árvore é conhecida pelo fruto do Espírito. Tolere, não exploda em ira. E quando a gente estudando o Sermão do Monte falando de ira, né? A ira cultivada no coração é homicídio. Isso é muito sério. Quando você mantém a ira dentro do seu coração e cultiva ela contra alguém, resistindo a alguém, sendo indiferente com alguém, você está praticando o crime de homicídio. Não no sentido literal da perspectiva penal, mas na perspectiva de Deus. Compartilhe a esperança com quem perdeu, meu irmão. Deixa eu dizer para você, mulher, seja mais mansa, seja mais longânima com seu marido. Marido, seja com sua esposa, sejam com seus filhos. Só o amor de Deus pode fazer isso ser evidenciado em nós. E ele termina dizendo: suportando-vos uns aos outros em amor, que é o resultado prático dessas habilidades espirituais. Deixa eu dizer para você, eu vou terminar agora. A gente pensa que suportar uns aos outros em amor é assim: é chato, mas eu suporto. É enjoado, mas eu suporto. É purgante, mas eu... Não é isso não. A ideia de suportar uns aos outros em amor aqui é de alguém que tenha uma paciência e uma estrutura que dá a condição do outro viver a sua vocação. Ou seja, eu suporto a minha esposa em amor, dando a ela suporte para que ela viva tudo aquilo que Deus tem para ela. Isso é suportar. Você tem sido suporte para que o seu marido seja um homem de Deus, para que a sua mulher seja uma mulher de Deus, para que seus filhos sejam homens de Deus. Você tem sido suporte para que o seu pastor continue pregando com alegria, com entusiasmo. Nós temos sido suporte uns para os outros. Nós temos levado a carga uns dos outros. Nós temos compartilhado esperança com quem perdeu. Você tem sido altruísta. Se nós queremos viver em unidade como igreja, nós temos que ser humildes, nós temos que ser mansos, nós temos que ser longânimos, e pegando essas três qualidades, suportando uns aos outros em amor. A unidade na perspectiva bíblica é isso. Eu não esgotei sobre o tema, porque ele é exaustivo, tem muita coisa para falar. Eu não vim aqui para fazer isso. Mas deixa eu dizer para você em nome de Jesus: não queira promover unidade a partir de você. Quem gera é o Espírito Santo. O nosso dever é conservar o que Deus já fez em nós. Deus dá dons e talentos aos homens, é Ele quem dá. Mas quem luta pela sua conservação somos nós. O pregador tem que ler Bíblia, tem que comprar livro, tem que estudar. Os cantores têm que ensaiar, se especializar. Os mestres têm que se especializar em ensinar. As irmãs do ciclo de oração têm que ter os joelhos mais calejados. Os líderes de homens têm que ser os homens mais exemplares e procurar conhecer sobre esta realidade, da importância da masculinidade na vida da igreja. Eu gostaria de orar com vocês. Eu não vim aqui hoje para contar a historinha da carochinha. Eu vim aqui para pregar a doutrina como ela é. Sabe por quê? Porque eu sei que vocês estão aptos a ouvi-la. Andar de maneira digna, nunca esqueça, é equilibrar doutrina com prática. É traduzir teologia na vida. Ao seminarista tem que traduzir teologia na vida. Nós temos que tomar cuidado com o nosso orgulho. Isso não gera unidade, isso gera divisão. E divisões nós sabemos o que é obra da carne. Quem vive assim não herdará o reino dos céus. Eu gostaria que você ficasse em pé, por favor. Passei do horário aí. Pegue na mão
mão de alguém que está perto de você, por favor. E diga para essa pessoa que está ao seu lado: a nossa unidade tem sido gerada pelo Espírito Santo. E diga para ele: eu vou lutar, vou fazer de tudo para conservar. Diga assim: sendo humilde, sendo manso, sendo longânimo. E diga assim: suportando você em amor. É isso que você deseja? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Cadê a Assembleia de Deus? Diga aleluia. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos a sua palavra, Pai, nessa noite, com muita humildade. Senhor, faça de nós uma família cada dia mais unida no seu Espírito. Faz desse homem um homem mais manso. Faz dessa mulher uma mulher mais longânima. Faz desse filho um filho mais obediente. Senhor, nos capacita a vivermos uma vida onde nós damos suporte uns aos outros, para que essa unidade não se perca. Espírito Santo de Deus, nós queremos viver o modelo de vida de Cristo, na sua completude. E Cristo sempre promoveu a unidade entre seus filhos, seus seguidores, e nunca divisão. Eterno Deus, que o vínculo da paz se mantenha amarrado em nossos corações. Que a igreja Assembleia de Deus de Anápolis Dom Pedro II seja sempre uma igreja atada pelo vínculo da paz. Que as famílias dessa igreja, dentro dos seus lares, estejam amarrados à paz. Muito obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Nos mantenha de pé, ó Deus. Nos ajude a esvaziarmos de nós mesmos. Que as notas promissórias sejam rasgadas, e que possamos chegar à varonilidade, à estatura de um varão perfeito, maduro, pronto a ser consumido. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse momento de comunhão. Obrigado pela nossa unidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Diga glória a Deus.